Idolatria. Uma palavra que ressoa através das eras, carregada de significado e implicações profundas. O que é idolatria, afinal? É a criação de um Deus, à nossa imagem e semelhança. Um Deus que se encaixa nas nossas expectativas e desejos. Um Deus que nos serve em vez de nos desafiar. Desde os tempos antigos, quando os povos se prostravam diante de imagens esculpidas em pedra ou metal, até os dias de hoje, quando muitos ainda se ajoelham diante de ídolos invisíveis, a essência da idolatria permanece a mesma. A substituição do Criador pela criação, a adoração do efêmero em detrimento do eterno. A Bíblia é clara em sua condenação à idolatria. Em Êxodo, somos advertidos a não fazer imagens ou semelhanças do que está no céu ou na terra. É uma ordem direta, sem espaço para interpretações dúbias. A idolatria não é apenas uma questão de adoração errada, é uma questão de relacionamento. Quando criamos um ídolo, estamos, de certa forma, negando a soberania de Deus, reduzindo-o a algo que podemos controlar, algo que podemos manipular. É como se disséssemos: eu não confio plenamente em ti, Deus. Eu prefiro algo que eu possa ver, tocar, controlar. E essa é a raiz do problema. Idolatria aos santos. Quantas vezes vemos pessoas se ajoelhando, fazendo promessas, chorando e suplicando a figuras que não são Deus? É um ato de devoção que, por mais que tenha boas intenções, desvia a adoração da única fonte digna. A palavra de Deus é clara. A adoração pertence a Ele e a mais nem ninguém. Os santos, por mais que sejam respeitáveis, não podem ocupar o lugar que é exclusivamente de Deus. Eles foram homens e mulheres como nós, com suas fraquezas e limitações, e não podem ser intermediários entre nós e o Criador. Quando nos prostramos diante deles, estamos colocando nossa fé em algo que não pode nos salvar, que não pode nos ouvir verdadeiramente. E o que dizer das imagens, esculturas e símbolos que criamos? A idolatria das coisas que nós mesmos moldamos é um reflexo da nossa tendência humana de buscar segurança no tangível. Criamos ídolos de barro e metal, acreditando que neles reside a santidade, a divindade. Mas essas criações são vazias, sem vida, sem poder. Elas não podem nos ouvir, não podem nos consolar. A verdadeira santidade não reside em objetos, mas na presença de Deus, que é viva e ativa em nossas vidas. Quando nos apegamos a essas criações, estamos nos afastando da verdadeira adoração, da verdadeira comunhão com o Senhor. E não podemos esquecer da idolatria às coisas terrenas, às conquistas pessoais. Quantas vezes colocamos nossos bens, nossa casa, nosso cônjuge acima de Deus? É fácil se perder na busca por status, por conforto material, esquecendo que tudo isso é um dom de Deus. Viemos ao mundo sem nada e, no final, sairemos sem nada. Nossas posses não nos definem, e quando as colocamos em um pedestal, estamos negando a fonte de todas as bênçãos. A verdadeira prosperidade vem de um relacionamento íntimo com Deus, não das posses que acumulamos. E, por último, a idolatria às outras pessoas. Como é comum ver pessoas se perdendo na adoração a celebridades, líderes, amigos ou até mesmo familiares. Colocamos expectativas e esperanças em seres humanos falíveis, esquecendo que todos somos iguais diante de Deus. Quando idolatramos outros, corremos o risco de nos decepcionar
de nos afastar ainda mais da verdade. Deus nos chama a amar e respeitar uns aos outros, mas nunca a adorar. A adoração é um privilégio que pertence somente a Ele. As causas da idolatria são muitas, mas, em sua essência, estão ligadas ao desconhecimento de Deus. Muitas pessoas não compreendem o que é idolatria, e isso as torna vulneráveis. Elas podem estar praticando atos idólatras sem sequer perceber. A falta de conhecimento das Escrituras, a ausência de uma relação íntima com a palavra de Deus, abre portas para que a idolatria entre em suas vidas. É fundamental que busquemos a verdade em Cristo, que estudemos os evangelhos e aprendamos com a vida que Ele nos deixou como exemplo. A revelação divina contida na Bíblia é o nosso guia, é o que nos mantém no caminho certo. As consequências da idolatria são graves. Ao nos afastarmos de Deus, nos tornamos cegos à verdade. A idolatria nos desvia da vontade de Deus, e isso traz consequências inevitáveis. A ira de Deus está prometida àqueles que não seguem seus mandamentos, e isso não é uma ameaça vazia, é uma realidade. Quando nos afastamos dele, estamos nos colocando em risco, afastando-nos da proteção e da graça que só ele pode oferecer. Como então vencer a idolatria? A resposta é simples, mas exige compromisso. Precisamos buscar o conhecimento, mergulhar nas Escrituras, estudar a vida de Cristo, que é o nosso maior exemplo. Precisamos nos lembrar de que a adoração deve ser direcionada a Deus e somente a Ele. A verdadeira liberdade vem de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas, de entender que tudo o que temos é um dom dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando o adoramos em espírito e em verdade, todas as outras coisas encontram seu devido lugar. Idolatria é um tema sério, um desafio que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Mas, com a busca pela verdade e um coração disposto a se submeter ao Senhor, podemos vencer essa batalha. A adoração verdadeira nos liberta, nos transforma e nos aproxima do nosso Criador. Que possamos sempre lembrar que, em meio a tantas distrações e tentações, a nossa adoração deve ser direcionada a quem realmente merece, ao único Deus verdadeiro.